Olá, turma! Na última aula, vimos sobre a estrutura de dados pilha. Nesta aula, veremos sobre a estrutura de dados fila. Novamente, temos algo que é análogo a coisas do mundo real. Então, filas, mesmo que não gostamos delas, elas estão em todas as partes. Temos filas de banco, de mercado, de pacientes. O conceito base da fila é o quê? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Em inglês, FIFO, ou seja, First In, First Out. Nessa aula já iremos direto para o nosso tipo abstrato de dados fila, ou seja, as operações que descrevem o comportamento da fila. Quais seriam estas operações? Vocês são capazes de enumerá-las? Pensem um pouco antes de prosseguir. Então, a primeira operação é criar fila. A segunda é enfileirar, ou seja, colocar um elemento no fim da fila. Desenfileirar, ou seja, retirar o elemento que está no início da fila. Como podemos codificar essa estrutura? Que elementos podemos utilizar para implementar essa estrutura? Então, similar a pilhas, podemos usar vetores, dado que estes permitem armazenar uma coleção de dados. Neste caso, dizemos que nossa fila é estática. Também na unidade 2 veremos como codificar uma fila dinâmica usando listas encadeadas. Então, eu estava pensando e observei que na pilha a entrada e saída é pelo mesmo lado. Ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Porém, na fila é diferente. Quem chega vai para o fim da fila. Já quem sai é quem está no início da fila. Essa mudança terá um impacto na modelagem do nosso tipo abstrato de dados. Então, para facilitar, vamos imaginar um trabalho em série, onde eu tenho um conjunto de peças que vai percorrendo uma correia até ela ir para o empacotamento. Então, teríamos algo assim. Então, considere um conjunto de objetos colocado em fila em uma correia transportadora, onde um empacotador espera o produto a ser empacotado. Então, quando chega um novo produto, ele é colocado no fim da fila. Ou seja, o fim da fila vai ser agora esse próximo elemento. Está sendo modificado o fim da fila. Quando uma peça chega ao fim do processo e vai para o empacotamento, a peça anterior passa a ser o início da fila. Novamente, uma outra peça chega ao fim do processo, o início da fila também é alterado, passa a ser o objeto anterior que estava na fila. Então, observe que o início e o fim é modificado quando enfileiramos ou desenfileiramos nossos objetos. Se esses início e fim fossem índices, poderíamos imaginar que estes estariam sendo incrementados quando eu enfileiro ou desenfileiro. Agora veremos como codificar. Então, definindo, esta é uma definição da nossa fila, né? Nela tivemos que incluir um vetor, e além do vetor, as variáveis que irão marcar o início e o fim da fila. A primeira operação a codificar é a operação que cria uma fila. Observe que ela é muito similar à que criava a pilha, com a diferença que estamos inicializando agora duas variáveis, de início e fim. Porém, antes de codificar, eu vou pensar um pouco. Eu sei que quando eu enfileiro, eu estarei incrementando o fim da fila. E quando eu desenfileiro, eu incremento o início. Mas vou simular antes de codificar. Então, considere uma fila com 3 elementos. Então, a operação cria fila vai criar essa minha fila, sendo que o fim e o início tem o valor 0, ou seja, está apontando para a primeira posição. Quando eu enfileiro, por exemplo, enfileirei o número 10. O meu fim é incrementado, o 10 é adicionado. Adicionei o 20, incrementei o fim. Agora, quando eu adiciono 30, também vou incrementar o fim. Aqui o fim vai para 3, ou seja, ele está fora do nosso vetor. Mas, ok, vamos seguir para ver o que acontece.
Então eu mandei desenfileirar e imprimir. Então ele imprimiu o valor 10, que foi o primeiro elemento que entrou. Desenfileirou novamente, agora ele imprimiu 20. E agora, quando for enfileirar? Aonde vai ser enfileirado esse elemento? O que vai ocorrer? Neste caso, mesmo tendo áreas vagas, eu não posso adicionar mais elemento. Como resolver isso? Pause a aula e pense um pouco. Então, uma solução é pensar no nosso vetor como um vetor circular, ou seja, depois do último elemento temos o primeiro e antes do primeiro temos o último. Então, agora eu vou simular novamente, porém considerando que o meu vetor é circular. Eu criei a fila, enfileirei o 10, enfileirei o 20, enfileirei o 30. Nesse caso, diferentemente da solução anterior, após a posição 2 vem a posição 0, né? Então o vetor é circular. Então o fim agora é 0. Desenfileirei, imprimi o 10. Desenfileirei, imprimi o 20. Agora, quando eu enfileirar, esse elemento vai entrar na posição 0, que era a que está sendo marcada pelo fim. Enfileirei o 60, foi adicionado na posição 1, que é onde está marcado o fim. Posso desenfileirar e vai imprimir o 30, depois o 50 e depois o 60. Então, esse exercício que fizemos é muito importante, pessoal. Então, antes de ir para o código, antes de começar a codificar e ir para a frente do computador, pense um pouco, simule, utilize todos os recursos que forem possíveis. Agora que a gente já sabe que funciona, vamos para a codificação. Então, a codificação agora é bem mais trivial. Então, a função enfileira vai adicionar ao fim da fila, incrementar a variável fim. Então, essa linha, se vocês tiverem alguma dúvida, volte na aula da pilha para entender um pouco melhor o que significa essa linha. E agora, o que temos de diferente aqui é que aqui é o ponto que vamos simular o vetor circular. Ou seja, se chegar à posição max, então o fim passa a ser 0. Então ele nunca vai chegar na posição 3, né? Considerando aquele nosso vetor de 3 elementos. O desenfileira é similar ao enfileira, com a diferença que irei remover o elemento que está no início da fila e também irei incrementar o início da fila. Também vou ter que verificar se chegou ao max, né? Então, também para fazer o movimento circular. Então, testando nossa codificação, o que será impresso? Simule no papel e depois testem a codificação. Então essa fase agora é um bom momento para a gente começar a codificar o que foi feito aqui e testar a nossa implementação. Alguns exemplos de aplicação de fila. Algumas aplicações em computação, temos filas de processo. Como sempre existem mais processos a serem executados do que processadores, é necessário que exista uma fila para que todos os processos sejam executados. Também em teoria de grafos, as filas são utilizadas em algoritmos como o algoritmo de busca em grafo, quando precisamos percorrer um grafo. E para o cálculo de caminho mínimo, por exemplo, temos um conjunto de cidades e estradas, tendo assim vários caminhos possíveis, e queremos saber qual o melhor caminho. Vocês já tiveram esse contato, por exemplo, quando utilizam o Google Maps. Neste caso, podemos usar o algoritmo de Dijkstra, que é um famoso algoritmo, muito clássico, né, da computação, e que utiliza fila. Então esse algoritmo nos dá o melhor caminho, ou seja, o menor caminho, né? As filas também podem ser utilizadas até mesmo em algoritmos de ordenação. Então aqui eu termino a aula de hoje e ficamos aqui. Então até a próxima. Muito obrigado.